porque eu quero saber da Ju. Ju, como você está vendo essa partida, né? A gente começou, entregou tudo. Teve goleada, teve Marta em campo. Agora o bicho começa a pegar, né? Com um grande adversário pela frente, a França, no sábado, às 7 da manhã. Acho que assim, primeiro que a gente nunca venceu a França, né? É claro que é um duelo completamente diferente. Se a gente olhar para o duelo contra o Panamá, talvez tenha sido duelo físico, com proporção mais diferente que a gente visualizou ao longo das estreias, né? O jogo contra a França é um jogo completamente diferente. Acho que é benéfico para o Brasil nesse momento, porque se as duas seleções tivessem vencido, seria uma final para decidir aí quem vai ser o primeiro ou segundo do grupo. Com o empate da França e a vitória da seleção, a pressão está total do lado da França. Então, o cenário muda. Tem um técnico muito experiente, apesar de pouco tempo, que parece já ter essa seleção na mão. Eu assisti alguns jogos da França pré-Copa e ele entrou de uma maneira diferente na estreia, né? Com uma estratégia diferente. Ele vinha jogando num 4-3-3, posiciona a seleção ali quase que num 4-4-2, enfim, com movimentações diferentes, ainda assim se utilizando muito dos corredores laterais, mas ele tira a agressividade que ele tinha na lateral do 1 contra 1 para deixar a Diani ao lado da Le Sommer. E talvez deixando a Le Sommer mais livre, como a gente viu no jogo de estreia contra a Jamaica, para fazer um jogo entre linhas, para sair e tentar armar essa seleção um pouco mais de trás, né? É claro que é um duelo completamente diferente. A gente viu a nossa seleção, por exemplo, com Antônia e Tamires muitas vezes na mesma linha, dando amplitude bem lá na frente. Certamente a Pia não vai deixar essa exposição nesse corredor lateral, elas devem fazer uma diagonal como já vinham fazendo. Mas assim, me agrada o duelo por quê? Porque dos jogos que eu vi da seleção, como eu já citei, dos Estados Unidos, até o jogo de estreia contra o Panamá, e tirando, claro, que o jogo contra o Chile, que é uma proporção completamente diferente de competição, como a gente viu também contra o Panamá, a nossa seleção sempre foi uma seleção que se defendeu muito bem, com linhas muito compactas e de uma agressividade na portadora da bola e no setor que a bola está muito grande, e isso fez com que a seleção fosse muito competitiva contra esses grandes, contra os Estados Unidos, mesmo com a derrota, contra a Alemanha, mesmo com a derrota e muitas vezes sem tantas criações assim, e contra a Alemanha, que eu acho que é o ápice dessa seleção num jogo muito forte. Então, certamente a seleção vai poder baixar um pouquinho mais as suas linhas e aí ter o que, para mim, ao longo desses jogos que eu já citei, foi o que eu vi de proposição, de ideia de jogo da Pia em relação à parte ofensiva, que não é o que eu gosto muito, mas é o que deu certo nesses jogos e me parecia ser o modelo da Pia, que é saídas rápidas com apoio, mas a tentativa de chegar o mais rápido no gol adversário, tentando pegar esse time em transição, em desequilíbrio, sem as suas linhas estarem organizadas, para buscar a finalização. Contra o Panamá, eu visualizo uma seleção que, claro, já teria que propor o jogo, mas uma seleção que teve segurança para propor esse jogo. Uma seleção que teve variação pelos corredores, tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo. Um jogo entre linhas da Bia muito bem, que eu acho que é por isso que ela escolhe nesse jogo de estreia a Bia e não a Geise, pela característica. Né? Quando a Geise entra, a gente percebe que dificuldade que a Geise teve, porque é isso, ela precisa de campo, ela precisa de espaço atrás das costas da última linha para poder fazer esse ataque. Então, assim, acho que vai ser uma seleção que vai ter que ter cuidado com algumas questões, principalmente os corredores laterais, né? A França contra a Jamaica, de todas as formas, tentou muitas bolas cruzadas, seja rasteira, colocando a bola para trás, importantíssimo o papel de Luana e de Caroline, que vem jogando ali, que precisam defender esse setor com muita ocupação de espaço e inteligência. Muita atenção pelo corredor lateral, essa agressividade que a Pia tem mostrado em relação à pressão na portadora da bola. E aí saber se aproveitar dos espaços que essa França vai ceder. Vai ter que ceder porque precisa da vitória. Então, assim, e a gente podia falar aqui mais 50 mil coisas em relação a esse duelo, mas vou parar de falar um pouco, senão eu falo muito, mas assim, muita coisa boa, e acho que muito mais positivo para o lado da seleção brasileira por causa da pressão
nós teremos em cima da França, porque precisa da vitória diante da seleção brasileira. Para chegar numa Copa, o apoio da família é fundamental. E com o Dia dos Pais logo aí, a gente queria aproveitar para agradecer aos pais que nos ensinaram a não desistir, mesmo diante de todas as adversidades que o futebol feminino enfrenta. Aos pais que foram à torcida quando a arquibancada ainda estava vazia e que trabalharam dobrado para que a gente pudesse sonhar alto. E nesse Dia dos Pais, que tal ressaltar a personalidade de sucesso do seu pai? Para isso, o novo perfume importado de bandeiras, o The Icon Elixir, é o presente ideal. O The Icon Elixir é um eau de parfum e a fragrância mais intensa da família The Icon de bandeiras. Ele tem uma combinação de cítricos e especiarias com notas amadeiradas, vibrantes e sedutoras para trazer a confiança que seu pai merece. Perfume forte, que representa um homem moderno que confia em si mesmo. O sucesso é uma atitude. Descubra a sua fórmula de sucesso e celebre esse dia com a intensidade que ele merece. Dê de presente o novo perfume importado The Icon Elixir para o seu pai.